Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo? Bem-vindos ao canal Dani Delanos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, se você gosta muito das histórias, deixe seu joinha, aquele minuto de silêncio pro nosso joinha. Se inscreva no canal, se inscreva aí, vai aí, subscribe, ativa o sininho, que o YouTube te manda as notificações, apesar que segunda a sexta, 7 horas da manhã, horário de Brasília, os vídeos estão aqui no canal, tá bom? Temos histórias de segunda a sexta. E se você gosta muito do canal, compartilha o vídeo com seus amigos, mais pessoas vão conhecer o canal, vão mandar histórias também. Bom, vamos lá, a história de hoje. Gente, a história de hoje, cara, é isso aí que vocês estão lendo no título mesmo. Ele ficou 15 anos atrás de mim. Em um relacionamento abusivo, tá? Então vamos lá. Eita! Pelo amor de Deus, vamos lá. Oi Dani, tudo bom? Conheci seu canal no final do ano passado. Gente, ela conheceu o canal através da Dani Bogione também. Um beijo. Quem não conhece o canal da Dani Bogione, já falei aqui, inclusive eu e Dani estamos com um projeto de ir para o Brasil, fazer algumas palestras, alguns encontros para vocês. Para isso, gente, a gente estava até precisando, se alguém aí trabalha com evento, com marketing, entre em contato comigo pelo meu e-mail que está aqui no box de informação, por favor, porque a gente está precisando de umas dicas, estamos precisando saber aí como a gente dá esse primeiro passo para o nosso evento no Brasil, que provavelmente meados de 2020, tá? E a Dani é uma grande amiga, ela tem um canal aqui que ela também conta histórias, porém ela foca mais no Oriente Médio, muita história pesada por lá também, tá? Então o canal Dani Bogione, tem vídeo eu e a Dani aí no canal, vocês vão ver aí. E tem o canal dela que se chama Dani Bogione, Dani com 2 N's e Y Bogione, tá bom? Ela tinha um canal sobrevivendo na Turquia que até esse momento se encontra hackeado, mas quem sabe até esse vídeo sair, o Google já não conseguiu voltar o canal dela, que eles estão aí prometendo que estão tentando voltar o canal da Dani. Então vamos ver, né? Enquanto isso, ela tá com o canal Dani Bogione. Gente, vamos à história. Eu estou bem, mas logo estarei ótima, pois estou me recuperando do fim de um casamento com uma pessoa que apresenta traços de personalidade narcisista, mas ela disse que isso aqui é uma outra história. Então, ó, presta atenção, eu vou contar uma história agora, que é meio abusiva, e depois ela entrou numa outra história com um rapaz que aí tinha traços de personalidade narcisista. Amiga, vamos aguardar essa história aqui, porque agora eu tô curiosa. Bom, decidi escrever depois de assistir vários vídeos contando histórias de relacionamentos abusivos. Resolvi contar a minha, relatando como eu saí de um relacionamento abusivo aos 17 anos e como eu me sinto até hoje. Quero também aproveitar para deixar umas dicas que podem ser bastante úteis. Bom, vamos lá. Ela falou o seguinte, o nome dela é Roberta. Vamos começar pela minha infância, como as meninas fazem. Eu sou a segunda filha de 4 irmãos. Morávamos numa cidade próxima à capital e durante as férias escolares íamos visitar a minha avó, lá no interior. Tinha um menino, vamos chamá-lo de Ulisses, uns 6 anos mais velho que eu. Eu morava no quarteirão ao lado da casa da minha avó e esse menino sempre ajudava ela varrendo as folhas do jardim. Passava boa parte do dia com ela. Mas eu não conhecia ele muito, porque nas férias ele acabava se ausentando devido à nossa presença. E isso se deu por longos anos. Guardem essa informação. Então, gente, desde criança, a avó morava no interior, ela ia na casa da avó, esse rapazinho aí que limpava as folhas estava sempre lá. Ok. Quando fiz 14 anos, para sair de perto do meu pai, que era extremamente abusivo, eu decidi morar com a minha avó. Um ano depois, a minha mãe e meus irmãos também foram morar com a minha avó. Então, demos início às desventuras em série. Pouco depois, após a chegada deles, minha avó faleceu. Pouco tempo depois do falecimento da minha avó, meu pai foi morar conosco. Mas 6 anos depois da chegada do meu pai, ele e minha mãe se separaram definitivamente. Meu pai era um homem muito trabalhador, mas dentro de casa ele causava medo. Dani, para você ter noção, quando ainda éramos crianças,
Se a gente fizesse xixi e esquecesse de dar descarga, ele dizia que ia pegar a gente pelo pé e enfiar a cabeça dentro do vaso sanitário. Com 6 anos eu aprendi a cozinhar. Eu lembro que aos 10 eu cozinhava tudo, doce, salgado, forno e fogão. Desde o trivial até pratos mais elaborados como torta de maçã, morango, tudo isso eu sabia fazer. Um dia eu lavei uma alface, eu devia ter uns 9 anos. E meu pai encontrou uma lagartinha dessas de salada. Ele estava sentado na mesa, eu de costas, fazendo alguma coisa na pia, quando ele jogou um garfo na altura das minhas pernas. O garfo pegou no gabinete da pia e rachou a porta. A minha mãe, nesse dia, tinha ido visitar minha avó no interior. Meu pai sempre foi cruel, mas na ausência da minha mãe, ele era mais cruel ainda. Ele não sabia falar com a gente, ele berrava por tudo. Tanto que até hoje eu não suporto barulho na minha cabeça. Meu tom de voz é baixo, que mesmo no meu trabalho atual, muita gente fala que eu falo baixo, porque ela é professora. Ela era professora, gente, mas ela falou que essa coisa de ter que falar alto, mexer... Olha o psicológico como é, hein? De criança, o pai só berrava. Então, até no trabalho dela, ela fala que o tom de voz dela é baixo. As pessoas falam, eu não tô ouvindo o que você tá falando. E ela disse que ela era professora. E isso foi um dos motivos para ela desistir de ser professora, porque na sala de aula ela precisava usar um tom de voz alto. E isso mortificava ela. Ela disse assim, Dani, eu não tenho suporte para aguentar voz alta. Eu não me sinto bem. Gente, quando eu li essa parte, eu fiquei pensando, cara, como que é a mente da gente, né? Ela, acho que, né, falar alto lembrava os abusos lá do pai dela e ela teve que deixar a profissão, gente. Gente, vocês estão entendendo quanto isso é sério? Sério? Porque assim, começa a pensar comigo, são coisas que vêm lá da infância, que interferem hoje, sabe? Não é que a gente esquece. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado. Hoje que a gente tem um conhecimento maior sobre isso, muito cuidado com as nossas crianças, o que a gente está fazendo com eles, como trata eles dentro de casa. Porque olha, são coisas que ficam para sempre guardadas e vocês já viram em mais de 500 histórias aqui como isso pode modificar a vida de uma pessoa, né? Bom, se não fosse pela constante intervenção da minha mãe, teríamos sido espancados pelo meu pai todos os dias da nossa vida. Mas graças a Deus isso nunca aconteceu. Quando a gente precisava de correção, minha mãe mesmo corrigia. Sim, apanhamos dela, algumas vezes, raras, mas porque a gente realmente mereceu. Ao contrário dele, do meu pai, a minha mãe sempre foi maravilhosa. Bom, voltando ao interior, quando eu tinha 16 anos. Com essa idade eu comecei a trabalhar meio período e daí por diante eu não parei mais. Eu fazia curso técnico de manhã e trabalhava à tarde. Foi quando minha mãe veio morar com a gente e com a minha avó. Então ela voltou no tempo aí para contar, né? Aquele menino, que agora era um homem lá do que varria folha, se reaproximou de nós novamente. Ele vinha visitar minha avó e passava momentos aqui conosco. Foi passando o tempo e ele começou a dar em cima de mim. Mas eu sempre fui muito sossegada em relação a relacionamentos. Eu acho que, na verdade, eu sempre fui traumatizada por causa do que eu via na minha casa. E eu achava que ela achava que relacionamento era daquele jeito que ela viu o pai fazer em casa. Então ela pensava assim, não, eu não quero relacionamento com ninguém, isso não é pra mim. Eu nunca tinha beijado ninguém, eu nunca tinha me despertado pra isso. Eu era muito infantil, eu adorava ficar sentada na frente da casa vendo as crianças brincar na rua. Bom, namorado nem passava nos meus sonhos. Fora que eu nem gostava do rapaz, né, que varria as folhas. Eu não sentia nem atração por ele. Mas ele começou a insistir, eu sempre recusando e dizendo que era porque eu não gostava dele. Mas ele não desistia e aquilo já me incomodava. Isso durou quase 1 ano e meio. Ele era baixinho, magrinho, parecia um moleque. Realmente eu não gosto de homem baixo, mais baixo que eu. Bom, ele insistia em querer namorar comigo, queria a todo custo falar com meus pais. Mas como meus pais não sabiam desse assédio, eu também não contei nada. Foi aí que eu tive uma brilhante ideia, imbecil, ela disse. Eu iria deixar ele me pedir em namoro para os meus pais, como ele queria, pois eu sabia que esse namoro não ia dar certo.
E quando eu terminasse com ele, agora já com conhecimento dos meus pais, ele não ia mais ficar no meu pé. Lendo engano. Esse namoro durou Gente, cata essa informação, hein? O namoro durou 2 meses e 17 dias. Quem estiver ouvindo essa parte vai se perguntar por que você não contou para os seus pais o que se passava. Então, talvez inocência, burrice, mas confesso que no meu caso foi medo. Até porque meu pai fazia com que eu tivesse medo de tudo. Além do mais, eu achava que o meu pai não ia deixar eu namorar. Sendo assim, ele teria me poupado do restante do plano. Mas sei lá, caí do cavalo, pois meu pai deixou eu namorar, né? Bom, vou ser breve nesse relato. Desse relacionamento abusivo e doentio. Se a gente saísse ou olhasse para uma roupa de uma forma mais demorada, uma roupa na vitrine, no outro dia ele chegava em casa com a roupa para mim. Isso sem eu ter feito nem comentário, nem mesmo falado assim, nossa, gostei desse vestido, vamos supor. O cara já chegava lá com o vestido para ela. Se durante o dia eu fosse fazer um trabalho de escola e à noite me encontrar com ele, ele sabia até quantas vezes eu tinha ido ao banheiro durante o tempo que eu tinha passado fazendo o meu trabalho. Ele sabia com quem eu tinha conversado, o que eu tinha comido. Tipo, ele investigava tudo. A única vez que eu senti que ele quis me forçar a aceitar ele me tocar de uma forma que eu não sentia bem, eu atingi ele com um golpe de karatê que ele voou lá no meio da rua. Ele ficou nervoso, me chamou de louca, mas depois disso ele nunca mais tentou me tocar. Meu corpo é meu, ninguém me obriga a nada. Bom, então ela deu um murro nele lá e saiu voado. Além do mais, ele estaria sendo meu primeiro namorado e eu não gostava dele. Deus me livre. Dani, eu senti uma espécie de ojeriza dele. Eu não suportava nem ele querer me beijar. Ele me agarrar. Era um martírio. Amiga, realmente, não dá pra entender. Porque você não terminou com esse homem, gente. Ficou 2 meses nesse martírio. Esse é o primeiro namorado? Tá doido. Não, gente. Alguém que você não gosta tocando em você, não dá. Não tem condições. Também não gosto. Bom, durante a noite eu trabalhava numa pizzaria que também era bar e lanchonete. Tinha todos os tipos de público. Ele insistia em me buscar do trabalho. Ele chegava bem antes de eu sair e ficava observando escondido. Esse homem era doido, gente. Deduzindo o que eu falava com os clientes. Eu não suportava estar perto dele. Eu não o amava e eu não queria aquele grudento, possessivo, ciumento perto de mim. Depois de 1 mês de namoro, no meio da tarde, numa praça, eu terminei com ele. Ele fez chantagem, chorou e eu acabei cedendo, pois eu não estava sabendo lidar com aquilo. Então, agora que eu já conhecia essa estratégia dele, me preparei melhor para terminar da segunda vez. No dia que eu decidi terminar com ele definitivamente, contei para os meus colegas de trabalho lá da pizzaria, né? Para que eu me sentisse fortalecida e não fosse convencida por Ulisses a desistir ou mudar de ideia. E assim foi. Quando acabamos o trabalho na pizzaria, estávamos prontos para ir embora. Mas ninguém foi embora. Todos ficaram lá me aguardando, pois sabiam que ele podia fazer algo contra mim. Ele estava de moto aguardando. Fui até ele e terminei. Ele se ajoelhou no meio da rua, chorou, implorou mais uma chance. Eu insisti dizendo que não adiantava, que eu não o amava. Ele suplicou e no final ele disse que ia se matar, se eu não ficasse com ele. Respondi que a vida era dele e que ele faria o que ele achasse que deveria fazer. Por fora eu procurava manter firmeza, mas por dentro meu coração estava apertado com aquela chantagem barata que ele estava fazendo. Ele ainda quis que eu o deixasse me levar para casa, eu recusei. Eu sei lá o que esse homem ia fazer no trânsito, né? Então ele deu partida na moto e saiu em toda velocidade. Pela madrugada fora eu ia ouvir um barulho sumindo. Juro que eu cheguei a pensar que eu ia ouvir um barulho de estrondo, tipo uma batida, mas não ouvi nada. Bom, era só chantagem mesmo. Passaram alguns dias e quando eu chegava do trabalho em casa, ele estava lá me esperando perto do portão. Ele ficava escondido no escuro. Ele tinha um porte de arma, uma 38. E com essa arma ele me ameaçava de morte. Gente, olha só que essa menina passou 2 meses de namoro só, hein?
ele dizia que se me encontrasse com outra pessoa, ele iria me matar, se matar e deixar uma carta escrita que o último desejo dele era que nós dois fôssemos enterrados juntos. Credo. Mais uma vez, porque eu não contei para minha família, na minha inocência eu imaginava que meus pais iriam levantar os panos com ele e que ele iria fazer algo contra alguém da minha família por vingança. Eu temia muito pelos meus irmãos que passavam um dia na escola ou fazendo atividades extraescolares. Fiquei mal nesse período. Foi aí que eu tive minha primeira crise de depressão. Fui ao psiquiatra, fiz tratamento por anos. Fui também ao psicólogo fazer acompanhamento. Aprendi naquelas sessões lições que são muito valiosas até hoje. Fui orientada a identificar aquilo que me fazia mal e a eliminar da minha vida o que me fazia mal. Eu ouvi falas como: se o namoro não te faz bem, termine. Se o ambiente da sua casa não está bem, batalhe pela sua independência. Lutar, batalhar para alcançar o que eu precisava e ficar bem. Entendi que até para amar alguém, eu preciso primeiro amar a mim mesmo. Bom, eu saí desse relacionamento abusivo e doentio e voltei a respirar. E isso era maravilhoso. Hoje estou bem e sei que nada vale mais do que a liberdade. A minha mãe, ela ficou sabendo de tudo que se passou alguns anos depois e entendeu minha atitude na época. Meses depois que eu terminei com o embuste aí, o psicopata, gente, ele entrou num outro relacionamento, ele se casou e depois em outro. Conclusão, ele teve 3 filhos e hoje ele está sozinho. Ele é muito trabalhador, esforçado, mas ele tem uma mente doente, infelizmente. Mas não pensem que acabou por aqui. Eu terminei meu curso, entrei na faculdade, recebi uma proposta, mudei de cidade, fui morar a 200 quilômetros da minha cidade, né? Lá de onde o doente morava. Demorei muito tempo para perder aquela sensação que eu ia virar a esquina e esse homem ia estar lá. Tipo assim, cara, foi 2 meses de namoro que, tipo, levou anos pra ela se libertar disso. Vocês viram, né? Anos, porque o cara tava sempre ali marcando a presença dele. Gente, depois de 15 anos depois, um dia a campainha da casa dela toca, ela morando a 200 quilômetros de distância. E quem era? O psicopata. Dani, meus olhos olhavam e eu tinha a impressão que aquilo era um pesadelo. Aquilo não estava acontecendo. Depois de todos esses anos, ele tinha me achado. Cara, vocês já imaginaram que esse cara pode ter ficado 15 anos procurando essa mulher? Porque onde ela estava, ele estava. Um relacionamento que foi de 2 meses. Olha que loucura isso. Ele pediu para falar comigo, eu achei aquilo muito estranho. Até porque as pessoas da casa onde eu morava nem sabiam quem era ele, né? E nem o que tinha se passado entre nós. Então eu atendi ele no portão, conversamos ali por alguns minutos e despachei. Ele ainda voltou por alguns domingos lá no portão da minha casa. E no final ele veio com uma conversa que eu me recusei a dar. Gente, 15 anos depois. Ele veio com uma conversa que ela tinha se recusado a dar esperanças para ele, que nunca recebeu ele em casa. Eu acho que eu dava esses minutos de conversa, Dani, para investigar o que estava se passando na cabeça dele, porque eu estava com medo já. Gente, 15 anos, né? Acabei descobrindo que ele continuava com aquela ideia fixa sobre mim. Isso me assustava muito. Dei uma dura nele, disse para ele que o que existiu entre nós tinha ficado lá no passado, que há muitos anos a gente já tinha terminado. Então, gente, ela falou o seguinte, que... Falou pra ele, olha, se você insistir, eu vou tomar medidas drásticas, que seria dar a queixa na polícia, né? Porque isso aí já tá ficando perigoso até, né? Parecia surreal. Ele, depois de 15 anos, ali me propondo de dar esperança pra ele, pois naquela exata ocasião ele tinha se divorciado. Mas aí eu descobri que ele estava se relacionando com uma outra mulher que inclusive estava grávida. Então foi aí que ela aproveitou a deixa, gente, ela tipo, pra não dispensar e... sei lá, o cara não ficar com raiva, ela deu a deixa que a mulher dele estava grávida, então ela conseguiu sair pela tangente. E nessa mesma época, ela conseguiu um contrato de trabalho para uma outra cidade, então ela acabou se mudando e aí ele perdeu o contato com ela, não achou mais. Mas
Ele morava na cidade da mãe dela, lembre-se. Quando eu ia visitar minha mãe, Dani, muitas vezes ele passava por mim. Eu fingia que não estava vendo. No começo não era fácil, pois eu, sei lá, queria sumir ali quando eu via ele. Mas com a evolução da terapia, aprendi a superar isso. Quando ele passava com a mulher de moto por mim, ele ficava alisando a perna dela. Acho que para me provocar. Bom, vocês devem estar se perguntando por que eu não fiz um boletim de ocorrência, né? Bom, eu pensei e analisei essa opção, mas também avaliei o desgaste que isso seria para mim. Mas eu não gosto de mexer com justiça e acho que isso me faria mal. Mas lá atrás eu ameacei e disse que se fosse preciso sim, eu tomaria medidas drásticas. Essa situação me ensinou algumas lições. Por exemplo, tome uma decisão. Coloque as pessoas que gostam de você e te apoiam a par da decisão que você tomou. Por mais difícil que seja, não ceda às chantagens. Se você estiver com medo ou necessidade, denuncie. Batalhe e prossiga em frente. Existe muita vida fora de um relacionamento abusivo. Eu acho que esse final aqui, gente, que ela falou é perfeito. Gente, vocês imaginam, ela namorou 2 meses com esse cara. Esse cara perseguiu ela por anos. Ela teve que fazer terapia, psiquiatra. 15 anos depois, esse cara estava na porta dela, reclamando que ela não dava uma chance. 15 anos. Olha o tamanho da psicopatia, da loucura desse homem, né? E o que ela disse aqui, que ela cometeu esses erros, realmente, toma uma decisão, sabe? Não, eu vou me livrar desse relacionamento, é se livrar, não é ficar esperando o que vai acontecer, não, né? Porque eu sei que muitas vezes a gente fica num relacionamento desse por medo. Coloque as pessoas que gostam de você e te apoiam a par. Lembra que ela escondeu dos pais dela? Não escondam, meninas. Contem para sua família, conta para o seu pai, para seus amigos o que está acontecendo. Sabe? As pessoas têm que saber o que está acontecendo. Você não tem como levar uma relação abusiva sozinha, porque pode ser até perigoso. Por mais difícil que seja, não ceda às chantagens, porque o abusador, cara, o que ele mais gosta é de fazer chantagem, né? Se você não fizer isso, eu vou te matar, vou fazer, vou acontecer, vou me matar, vou... Tipo, não ceda. Se você ceder a uma chantagem, você vai ter que ceder a todas. Se sentir medo, denuncie. Bom, eu já denunciaria. Hoje, depois da experiência que eu tive com um relacionamento abusivo, que vocês viram aí no canal, quem não viu, meu vídeo tá aí no canal, sofri violência doméstica. Tem que denunciar, gente, tem que denunciar, sabe? Por mais que às vezes vocês falem, a polícia não faz nada, né? Mas tem que denunciar, esses caras não podem ficar sem serem denunciados. Batalhe e prossiga em frente, né? Porque senão a gente realmente estagna a vida da gente. E sim, gente, existe vida fora de um relacionamento abusivo. Porque muitas vezes a gente tá tão, né? A gente fica tão atrelada naquilo ali, a cabeça da gente fica tão... sei lá, você fica tão envolvida nesse relacionamento que você não vê uma saída, você não vê outros tipos de relação, você acha que todo mundo é igual, ou você acha que você merece aquilo, sei lá, porque tem... Gente, eu passei por isso, a cabeça da gente fica tão louca que chega uma hora que a gente já tá achando que a gente até merece estar passando por aquilo, sabe? Tipo, sei lá, que é castigo, não, eu mereço, né? A vida tem que ser assim, não tem outro jeito. Então... Cara, que bom que você saiu disso. Olha, minha amiga, sério, que bom que você saiu disso, que bom que você mudou de cidade, que bom, sabe? Mas, infelizmente, pelo começo do seu e-mail, eu já vi que você entrou em outra barca furada, né? Que eu vou guardar aqui você mandar pra gente. Mas, pelo amor de Deus, hein, gente? Não é fácil não, hein? Você sair de um relacionamento abusivo, cair na mão de um... Como é que ela botou aqui? Transtorno de personalidade narcisista. Eita ferro. Vamos aguardar a segunda história dela. Vamos ver se ela manda pra gente. Mas, gente, realmente, se você tá passando um relacionamento abusivo, pelo amor de Deus, cai fora. Cai fora. Ninguém merece passar por isso, não. Tá louco. Tá doido. Hein? E eu acho que essas histórias aqui mostram muito pra gente, sabe? Se você tá passando aí por isso,
faça que nem ela, não ceda a chantagem, vai lá denunciar, de preferência se tiver como, mude de cidade, sai da vista dessa coisa, porque, ó, Deus me livre, eu passei, eu sei como é que é, não é fácil. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente!